Mexe com tudo, principalmente com o nosso cotidiano, desde a política ao desporto, democracia, saúde ou cultura. E mexe também com figuras públicas e até sagradas. No passado recente, a caricatura foi mais longe, numa polêmica representação do profeta Maomé, feita pelo jornal francês de especialidade Charlie Hebdo. A imagem girou o mundo e chocou os fiéis muçulmanos fundamentalistas, tendo originado um atentado ao jornal satírico ocorrido a 15 de janeiro de 2015 em Paris. O que se seguiu depois do ataque foi um debate a nível global sobre o fundamentalismo e também sobre os limites da liberdade de expressão. Afinal, o que é uma caricatura e qual é o seu verdadeiro papel? A resposta é logo a seguir com um dos maiores cartunistas deste país. Bem-vindo a mais um episódio de Crônicas Africanas, contado a partir de Maputo. É assim, o cartoon é uma linguagem, posso dizer até universal, porque tratando-se de desenho, nós chegamos à conclusão de que é de fácil compreensão para qualquer um, mesmo para pessoas iletradas. Eu concebo o cartoon como um artigo de opinião. O cartoon, na verdade, o que é? É traduzir graficamente aquilo que é a opinião de um indivíduo, no caso, o cartunista. No caso particular do jornal, essa opinião tem um valor acrescentado, porque diz numa só figura, e se calhar em meia dúzia de palavras, aquilo que às vezes é preciso escrever um texto com 1000 e tal palavras para expressar. A rir também se castigam os costumes, educa-se, forma-se e informa-se. O cartoon é no fundo uma informação com uma pequena dose, embora algumas vezes exagerada, de humor. Não é possível eu ser um bom cartunista enquanto não tenho senso de humor. Portanto, é uma condição sine qua non. Na verdade, nem ele mesmo resiste à graça das suas histórias, editadas em 10 livros ao longo de 40 anos de carreira. Nascido no Ressano Garcia, na província de Maputo, Sérgio Zimba ingressou na Sociedade de Notícias em 1990 e trabalhou como designer gráfico do jornal até a sua reforma em 2018. S. Zimba, como habitualmente assina as publicações, é um artista conservador que ainda usa os velhos métodos para criar novas histórias, mesmo diante das facilidades trazidas pelo tempo moderno. Eu sou da escola antiga, não é? Gosto de fazer as coisas à mão livre. Nunca me senti tentado a fazer os meus cartões computador. Eu sinto que o meu trabalho tem que ter uma originalidade mesmo. Tem que ter algo característico que é meu, algo que é peculiar. E o que é capaz de trazer essa peculiaridade do meu trabalho é a minha mão. Está a imaginar, por exemplo, uma pintura de uma langatana ou de uma guibe feita no computador? Fica diluído, fica destituído de valor. E a valorização da sua arte é o que falta, ironicamente, no lugar onde ela nasceu, cresceu e se popularizou, na imprensa. Com muita sinceridade mesmo, eu digo assim claramente mesmo de que aqui em Moçambique ainda não há cultura de cartoon. A nossa sociedade ainda não assumiu de que o cartoon é parte integrante dela mesma. Entretanto, eu não vou culpar a sociedade em si, porque pronto, a sociedade é vasta. Entretanto, há aquelas pessoas que decidem. Falo, por exemplo, dos diretores editoriais, da imprensa em si. Zimba assume-se como defensor dos direitos humanos e da liberdade de expressão.
Mas quais são os limites da liberdade? Eu julgo que não se deve cortar a liberdade às pessoas, de princípio. Eu não digo isso porque sou cristão, né? Entretanto, o que aconteceu lá em França com Charlie Hebdo foi uma coisa mesmo de repulsa, não é? Porque a pessoa faz aquilo que lhe vai na alma e diz, mas depois, quer dizer, o cartoon não é necessariamente um insulto, não é nenhuma blasfêmia. Como cartunista, não me senti bem com o que aconteceu, por isso depois manifestei a minha solidariedade pelo jornal, por aquelas pessoas que foram sacrificadas sem haver nenhuma necessidade para aquilo ali. Eu penso que é preciso respeitar as liberdades dos outros. Não há nenhum trabalho meu como cartunista que eu faço, por exemplo, para haver uma leitura assim constrangedora, de forma nenhuma. Só que, pronto, cada pessoa tem a sua leitura e é muito difícil você saber o que a pessoa pensa, né? Mas quando faço, eu não quero ferir ninguém, não quero ofender, antes pelo contrário, é para deixar a pessoa bem disposta, é para deixar a pessoa informada e formada. A classe política tem uma sensibilidade muito estranha em relação a abordagens independentes. Há políticos que reagem de uma forma positiva, mas há outros que acham que são intocáveis e, portanto, reagem com alguma agressividade a um eventual cartoon. Uma das coisas que eu aprecio no Zimba é, de facto, a independência que ele tem, a independência intelectual que ele tem. Aborda temas que ainda são tabu na nossa sociedade, por exemplo, a questão do sexo. O Zimba brinca com isso de uma forma que mesmo os mais puritanos acho que acabam rindo. Gosto de outra coisa no Zimba, é que ele é capaz de fazer uma coisa que o jornal normalmente na notícia não pode, que é usar as línguas nacionais para o seu boneco. E ele faz isso e faz aquela tradução que eu acho que às vezes tira a graça, mas que é necessária porque nem todos percebem as línguas que ele usa lá. E mesmo a forma como ele brinca com a língua portuguesa tem a sua graça e acho que ajuda a escrever a história do nosso país de uma forma mais alegre, mais tranquila, mais descontraída. A obra do artista é rica e vasta. Além de publicações independentes, o cartunista assina vários livros sobre temas específicos como educação cívica e direitos humanos. Recentemente, voltou a publicar no jornal Domingo e nas suas redes sociais uma rubrica denominada Coisas de Quarentena. Eu senti, como moçambicano, que pronto, estávamos com esse problema da Covid, e que tinha que fazer algo para sensibilizar também a sociedade no sentido de cumprir com aquelas medidas de prevenção que o Ministério da Saúde sempre propagou por aí assim tal. Então, achei de que como o meu trabalho de cartunista é um trabalho muito popular e de uma mensagem muito simples, se eu metesse a minha mão, as mensagens vão chegar para muitas pessoas. Dos livros à música, a arte do Sérgio Zimba não tem fronteiras. Sérgio Zimba é um amigo. Em segundo lugar, que é um profissional por excelência. O primeiro caricaturista moçambicano que eu conheci, já há muitos anos. Uma pessoa muito humilde, com um coração grande. E tive o prazer de colaborar com ele para 2 capas de singles que eu lancei. Ele fez a capa do Chichuqueta Marrabenta e fez a capa do Caranguejo. E é incrível como ele
conseguiu fazer a leitura daquilo que eu queria, né, para as duas capas. Eu sou o olho que espreita sorrateiro entre os caniços do quintal da Dona Manuna, os corpos lascivos e reluzentes. O músico e compositor Stewart Sukuma considera importante a colaboração artística para o desenvolvimento das artes moçambicanas. O trabalho de caricaturistas em Moçambique ainda é pouco conhecido e é pouco, eu acho que ainda temos algum caminho a percorrer nessa área, mas passa exatamente por esse tipo de colaborações, né? Em que a música, outro tipo de artes se juntam ao desenho para revelar princípios, para revelar vontades, para revelar histórias. E o Sérgio Zimba, nesse aspecto, tem sido muito e o Zimba nesse aspecto tem sido muito contundente. Quando publicou seu livro de estreia, Riso pela Paz, em 1993, o país acabava de sair de uma guerra civil que perdurou por 16 anos. No próximo ano, em 2023, Sérgio Zimba vai lançar o seu 11º livro intitulado Zimbadas. Trata-se de uma obra repleta de cartoons inéditos, mas com alguns já conhecidos pelo seu vasto público. Convenhamos, polêmicas à parte, o cartoon é um serviço público de extrema importância, pois consegue descrever muitas situações que, mesmo descritas com 1001 palavras, ainda assim podem não ser suficientes para serem compreendidas. Afinal, nem todos compreendem a política, mas todo mundo é capaz de interpretar um bom cartoon, um desenho, uma boa piada. Conta daí o que achou deste vídeo. Aproveita também para partilhar com os seus e para se subscrever ao nosso canal DW Português para a África, com Jaime Álvaro Molima e Gonçalves Manjate, DW África, Maputo.